Tudo bem, Oi, Di? Eu me tudo chamo bom, Gabriela? Gabriela Aragão, eu sou jornalista, eu trabalho no portal Pop Mais e hoje eu fui escolhida para bater esse papo contigo, representando o Pop O Mais. Fico Papo é muito feliz, Mais. inclusive, de conversar E- contigo. Uma pessoa que é até estranho dizer isso, mas você fez parte da minha adolescência. Ó, que bom, hein? Mas muito feliz por conversar contigo. Obrigado, eu que fico feliz de estar aqui, valeu por me chamar. Que bom, eu fiz parte da sua adolescência de uma certa forma. Ai, ai, mas vamos lá. O teu novo projeto, ele é composto por três faixas, né? Saudade e Sim, Ilusão, Além do Fim e Universo Paralelo. A sonoridade do trabalho, ela é muito boa de se ouvir, eu gostei muito. Ela tem que bom, batidas envolventes, ela tem um trabalho de instrumento de corda, assim, que me deixou de várias concentrada, para que sentir tudo legal. que a música quer passar pra gente, entender o sentimento de cada uma delas. E nesse primeiro momento, eu queria saber de ti como foi esse processo criativo, né? Ou como foi o processo criativo do teu EP. Bom, o EP 7, né? Chama 7. Foi uma, foi um momento da minha vida que eu, que eu tô me identificando muito com as músicas, tô conseguindo passar uma mensagem assim é, mais profunda de uma certa forma, né, musicalmente e nas letras também. É, eu sempre busco ser o mais sincero que eu posso, né, e ser fiel ao que eu tô pensando, acreditando. Eu sei que a gente tem várias fórmulas e coisas do jeito de lançar, tal. Eu não quero deixar isso me influenciar a ponto de me atrapalhar. E eu consegui fazer muito bem isso agora nesse EP. Ele tá muito bem amarrado, as histórias todas das músicas, a sequência, o vídeo que vai sair com as três músicas, assim, uma trilogia contando, uma câmera que não para nenhuma hora a gravação, assim, é muito legal, tudo que tá rolando nesse EP. Então, foi isso, são três músicas que eu acabei passando. O Som da Desilusão é isso, né? Uma desilusão, é uma é a realidade. Alguém alguma hora vai ter uma desilusão, seja por N motivos. No meu caso, foram alguns aí dessa música, mas aí qual que é o som, né, dessa desilusão? Aí tá lá as músicas, em cima dessa letra tem uma batida que é legal, que é um groovizão, então você escuta ela, apesar do que eu tô falando, da letra ser profunda, tem uma levada assim que vai te pegar também. Aí vem Além do Fim, aí Além do Fim é aquilo, né? Além do fim, o que que tem? Continua, não é que para. Então é mais ou menos sobre o que eu vivo, assim, às vezes no meu dia com a pessoa que eu me relaciono, né? Então, eu acredito que muita gente deve passar isso também, que é a coisa de que não termina, né? Porque você ainda tem amor, você ainda gosta, você ainda ama, e tem várias questões, tipo, pô, não tá bom, mas estaria pior sem, e aí você começa a viajar nisso que vai para um universo paralelo, que vira aquela coisa do e se, né? E se fosse desse jeito, e se eu tivesse feito assim, é, e as coisas são do jeito que tem que ser. E é isso. Então, essas histórias estão sendo bem amarradas, assim. Entendi. E assim, o nome do EP é Sete. E no Certo. finalzinho da música O Som da Desilusão, tem tipo um anúncio de rádio, eu vou chamar de notinha, porque é como a gente chama de jornalismo. Tem tipo uma notinha de rádio que diz assim: Aham. você ouviu o som da desilusão na sua FM 77.7 às 7h07. E além disso, o projeto vai ser lançado no dia 7 de abril, que eu vou dizer que isso é um presente para os jornalistas, porque é dia do jornalista. É dia Às do 7, jornalista? exatamente. Aí. Dia 7 de abril, às 7 horas. E assim, me conta, por que o número 7? Qual é a tua relação com o número 7 e como foi que ele se encaixou nessa proposta do teu EP? Então, o 7 ele tem uma simbologia mó legal, né? Que é justamente esse lance de mudanças, de ciclo, né? Que é o começo, né? Porque você vai até o 7, a gente chegou aqui nesse mundo até o 7, a gente nem sabe direito o que tá acontecendo. Aí dos 7 até os 14 tem a fase da adolescência toda, aí dos 14 até os 21 nosso corpo, a gente 28 aquela coisa toda de mudança, né? Chegando nos 30 é sempre
um ciclo. Assim, e tem sete, você pode buscar também, tem mil outros, né? Sete oceanos, sete isso, sete aquilo, tem um monte. Mas o que mais me pega e que mais me fez eu pensar nesse número, né? Que é um número que eu sempre curti, sim, ele me bate bem, sim. É, é aquele fim de dia, começo de noite, né? Que é mais ou menos umas 7 horas. Que é aquela hora azul, assim, que o sol acabou de se pôr, que também é uma mudança, né? Porque acaba o dia e começa a noite. Então é uma nova fase ali. E aí eu tô começando essa fase no EP7, uma fase nova. Entendi. E ainda falando de O Som da Desilusão, a gente consegue refletir sobre relações humanas, né? E assim, a desilusão ela é um sentimento que, ao passo que ele te destrói, que ele te decepciona, ele é um sentimento que te reergue, né? Que ele te faz tentar ser melhor, você refazer sua vida a partir daquele momento que você passou por essa desilusão. Tanto que no meio da música tu diz assim: eu sei que essa roda vai girar, mas quando estiver lá em cima, não esqueça de quem te deu a mão. Eu achei esse verso muito bonito. E para além Olha. de uma relação amorosa, eu também pensei muito em relações de amizade, em relações familiares, porque infelizmente isso também acontece nos nossos círculos sociais, né, nos nossos círculos de afetividade familiar, mas também nos nossos círculos de amigos. E assim, de onde veio a tua Tem ideia razão. da ação da desilusão, né? Porque é uma visão muito interessante sobre esse sentimento, mas de onde foi que veio essa tua ideia para fazer o som da desilusão? Ela, bom, a história literal, assim, eu posso até contar mais por cima, porque de repente você vai lembrar de uma desilusão que você teve, cada um vai ter a sua, né? É o que você fala, a desilusão não existe, acabou, a gente vai ter. Mas o meu caso foi o que você citou aí, foi uma sobre amizades mesmo. Foi esse gatilho que me deu para escrever sobre isso. Foi a desilusão, aquela que você doa mais de você, e se você não e você não tem isso de volta, você achou que você ia ter isso de volta de uma amizade, da pessoa que você convive, sei lá, no meu caso, convivia há muito tempo. E aí, essa sensação que ficou é muito ruim, porque você se sente mal, você fala, nossa, você se sente passado para trás, você se sente meio indefeso, você fala, cara, essa é a grande lance da desilusão. E aí, eu até achei muito pesado quando escrevi e tal, mas por isso que ela tem um groove, assim, que eu acho que ela pode deixar a gente pra cima, porque não é pra ficar triste. A música não é pra você ficar triste quando você escuta. É justamente pra gente falar de uma parada que acontece, que é verdadeira. Mas veio daí, veio desse gatilho, cara. As músicas, todas elas aí são de momentos mesmo reais, assim, de algum gatilho real, sabe? E a Som da Desilusão foi daí. Entendi. E posso estar interpretando errado, mas além do filho, é uma música romântica, por assim dizer. Aham, Se né? É mesmo. a noite nunca foi só para dormir. Fala sobre saudade de bons momentos, o processo de aceitação que uma relação chegou ao fim, mas que memórias, sejam elas boas ou ruins, elas vão ficar guardadas mesmo depois desse término, né? E assim, ela Gostei. não é uma música triste. Ela é realmente uma música que tem umas batidinhas gostosas de se ouvir. Ela tem uma construção harmônica muito bonita, mas sem aquele melodrama de música triste. Eu achei bem interessante isso. Legal. Mas o que que tu quer passar para os teus fãs com essa canção, né? Com Além do Fim? Porque ela é uma música bonita, romântica, mas que ela tem um tema forte. Então, assim, o que que você quer passar para os seus fãs com essa música? Eu quero, na verdade, eu quis contar uma história. Contar uma história que realmente acontece comigo. Tem ali umas partes, né? É, começo falando que ninguém é perfeito, né? Às vezes o imperfeito pode ser o certo, sacou? É, que é uma ironia, né? Que você quer que eu seja de um jeito, eu quero que você seja de outro jeito, e você vai ser seu, eu não vou te mudar, você não vai me mudar. E justamente o que eu gosto é onde a gente se identifica é nos nossos defeitos. E também nas qualidades. Tipo assim, as duas coisas são boas. E aí a gente fala que vai acabar o que a gente tem
eu e você, porque eu não aguento mais esses defeitos e tal, mas eu também vou sentir falta disso, porque é, eu gosto, quando eu gosto de alguém, eu gosto da pessoa por inteiro. Então, tipo, sabe? A gente se. É mais ou menos aí a história da música. Então, tipo, além do fim, o que sobrou é, tipo, a gente vai continuar, porque isso não é o fim, não tem fim, né? Se valer a pena a gente continuar, né? Não tem fim. No caso, eu realmente quis passar um bom momento, falar um pouco de mim, né? Essa coisa de o cara, você reclama quando a pessoa é até extremamente legal. Pô, agora eu tô tentando ser perfeito. Aí, não, agora você tá sendo extremamente legal, você tá sendo legal demais, porra. Aí, tipo assim, sabe, tem todos essas sacadas, assim. Ela é mais leve mesmo e, e é isso, tipo assim, é um além do fim, não vai ter esse fim, né? O que que é esse fim? Entendi. Muito legal tua visão, inclusive. Legal. Agora, Universo Paralelo é a minha música favorita do EP, que eu pensei Ah, muitas é? vezes em Bom como eu saber. faria essa pergunta, porque toda vez que eu escutei o teu EP algumas vezes antes de eu elaborar as perguntas, porque eu queria realmente ter certeza do que eu ia perguntar para não fazer uma pergunta tão monótona, assim. Mas, Sim, assim, estão eu bem pensei, boas as perguntas, inclusive. obrigada. Eu pensei muito como eu ia fazer essa pergunta, porque toda vez que eu escutava a música, eu sentia uma coisa diferente. E, assim, a gente fazendo uma analogia com a vida real, a tua música, ela fala muito sobre a pressa que a gente tem de viver as coisas, sabe? De, às vezes, a gente esquecer que o mundo gira, todos os dias a gente tem 24 horas para viver e que é necessário a gente enxergar que o futuro ele não precisa ser antecipado, que a gente precisa tornar as coisas mais leves. Isso é uma coisa que é bem corriqueira Legal. na sociedade, a gente precisa realmente falar sobre isso. E poderia até dar certo no universo paralelo, é uma reflexão muito interessante. E a minha pergunta, ela é muito parecida com a minha pergunta sobre o som da desilusão, só que nessa música, tu tens uma visão poética sobre a reflexão, né? Se os nossos olhos enxergassem nossa alma, poderia até dar certo. Qual foi a tua referência para essa canção, né? Quais os sentimentos você quer que o público sinta ao te ouvir cantando o universo paralelo? Boa pergunta também. O que você matou ali, porque a gente, o que eu pensei nessa música, o que eu fiquei imaginando, a gente sempre fica tentando entender para onde a gente poderia ter ido ou o que a gente poderia ter feito. Então a gente acha motivos até para se arrepender, sendo que a gente está esquecendo de olhar para onde a gente está naquele momento, naquela hora. Não tem mais nada mais importante que isso, né? A gente quer viver em vários universos paralelos e eu não confunda isso com sonhos, né? É mais uma coisa de tipo, putz, devia ter feito aquilo, devia ter feito isso, um arrependimento. Não há espaço para lamentos, né? Eu acho que é isso. Então ela vai para esse mundo. Ah, se eu tivesse mais calma, poderia até dar certo, o que eu, né? Ou se os nossos olhos enxergassem a nossa alma, se fosse verdade mesmo, daria certo. Se fosse isso, é uma pessoa que tá tipo assim, tentando tentando apenas ter mais calma, mas e os e se acontecesse isso, e se não existe. A gente não pode se arrepender das coisas, de tentar as coisas, né? Só do que a gente não fez, na real. Então é mais ou menos dessa parada, cara. É bem filosófico mesmo, assim, mas ela ao mesmo tempo tem uma simplicidade, porque você só tá imaginando coisas ali, mas no fim das contas, você acorda, você tem que acordar, a gente tá aqui e o mundo é assim, e também é legal, essa coisa também é legal. É isto. Muito Valeu, feliz de ter Gabi. conversado contigo, de um prazer enorme. Prazer é meu. Você é da onde, hein? Eu sou do Ceará, eu moro em Fortaleza. Eu sou de uma cidade interiorana, mas eu moro em Fortaleza. Irado. E Um Ana, dos muito, lugares preferidos. muito bom. É,